É possível ter nostalgia por algo que você tá vendo pela primeira vez? Se não for, Zankion no Terror faz uma ótima tentativa. Se você viu na época de lançamento, ou se você pretende ver agora, você literalmente consegue sentir como se estivesse lá em 2014 vendo um anime alternativo. Um sentimento bem viajado que para muitos vai ser da hora, mas para outros vai ser só uma maneira diferente de falar que a história é datada. Mas no final das contas, vale a pena assistir Zankion no Terror? Zankion no Terror ou Terror in Resonance é aquele tipo de anime que não é todo mundo da comunidade que assistiu, mas aqueles fãs de animes que estão bem fundos nesse buraco, principalmente no meio dos anos 2010, é quase certeza que já tenham assistido, principalmente por ser um anime mais puxado para aquela ideia de ser alternativo, de tentar sair daquela receita que na época era manjada, de animezinhos de batalha ou bonitinhos. Mas então, e a história? Terrorista. Opa. Terrorista. Esses dois com máscara de Super Sentai são os Sphinx. Pelo próprio significado da palavra, eles são sim terroristas. Ou será que é isso mesmo? O cenário é o Japão, Aomori mais precisamente, um lugar bem ao norte do país. A história começa com um grande roubo de algo tecnológico diferente. Um rapaz se infiltrou num campo de pesquisa e, com a ajuda de um piloto de fuga, rouba essa peça bem suspeita que ainda não sabemos o que é exatamente. Na teoria a gente não devia saber o que é. É uma bomba, tá? Não sei como que olhar pra um treco desse não te faz pensar que é uma bomba, mas é uma bomba, tá? E pela aparência já dá pra esperar que não é uma bomba normal, né? Esse grande assalto a essa instalação secreta vai gerar muitas preocupações pro governo japonês, porque afinal de contas, roubaram uma literal bomba. Mas enfim, algum tempo se passa, nada mais aparece sobre esse incidente. O desaparecimento de uma bomba do governo, que provavelmente ninguém no público nem tinha conhecimento, não vai gerar grandes holofotes, e é bem provável que qualquer coisa sobre seja absurdamente abafada e que ninguém que não seja de alto patente fique sabendo no final das contas. Mas é aí que os dois assaltantes aparecem para o público, que ainda não sabem quem eles são. Eles se chamam de Sphinx e postam um vídeo no YouTube falando sobre algo suspeito. Um vídeo simples, mas ao mesmo tempo cheio de segundas intenções e principalmente uma charada. Uma charada que, se fosse resolvida, ia parar algo grande prestes a acontecer. O vídeo ficou bem famoso e várias pessoas começaram a falar sobre ele. Alguns dão mais atenção do que os outros, mas como ninguém sabe quem eles são ou o que eles estão fazendo exatamente, ninguém dá muita bola. É só um vídeo meio esquisito de dois adolescentes que não tem nada melhor a fazer. Só que como ninguém leva tão a sério as dicas deixadas no vídeo, o dia chega na localidade marcada. Sphinx é uma ameaça real. Não é só dois adolescentes tentando ser edgy na internet. Agora a polícia japonesa e detetives têm que botar suas cabeças para funcionar e parar Sphinx antes que outra catástrofe aconteça, colocando em risco a vida de muitas pessoas. E assim, vídeos atrás de vídeos, bombas atrás de explosões, o Japão entra em um terror e fascínio gigante pelo grande mistério do grupo Sphinx. E quais são suas motivações para fazer algo tão insano e colocar a vida de milhares de pessoas em perigo. Bom, com essa premissa e esse início, você provavelmente vai pensar: pô, interessante isso aí, um anime sobre um embate psicológico entre terroristas e a polícia tem muito potencial. Ainda mais pelos terroristas serem dois adolescentes e tal. Quais são as circunstâncias e as motivações deles e por aí vai. Só que é aí que a comunidade se diverge. E as coisas ficam um pouco sem graça por uma parte e bacana para outra. O porquê disso é esse mesmo fator da suposta nostalgia que eu falei no início. O que eu quero dizer com isso? É nostalgia ou é simplesmente datado? Pela premissa, o potencial desse embate psicológico é imenso. Aquela ideia de um grupo que se propõe ser mais inteligente do que o outro, constantes mudanças de lados, uma hora o Sphinx está sendo mais inteligente que a polícia, outra hora a polícia pega o Sphinx no pulo, esse tipo de coisa, igual o que você pensaria em um enredo em algum anime de mistério ou suspense por aí. Eu não tô dizendo que vai ser o exemplo perfeito, mas é algo que talvez seria encontrado em Death Note ou Monster. Só que então, a realidade não é essa. Esse embate de grandes cabeças meio que não existe para você que está assistindo, só pro mundo deles lá. Você simplesmente não está envolvido.
Os Sphinx fazem um vídeo, faz a charada. Essas charadas são tão baseadas em histórias e lendas de coisas meio específicas demais que você não vai parar para pensar em como você resolveria a charada, ou pelo menos querer saber e ter aquela ânsia de como que a polícia vai resolver e qual que vai ser a surpresa da resolução. Ou seja, a não ser que você goste bastante da história antiga, de deuses gregos e os caramba, você só senta e espera a forma que os caras da polícia vai resolver aquilo ali. Você não vai lá entrar na Wiki ou pegar um livro de história aleatório aí sobre personagens gregos e tentar entender a charada. Isso tudo te faz ficar fora de toda a situação e você não consegue se imergir. Aí com isso, o sentimento que fica é que rola uma situação muito robótica e parece que o personagem principal do lado da polícia tá tirando ideia do saco para resolver as charadas. Meio que para muitos que assistem, fica parecendo que é um monte de abobrinha sendo falada para parecer mais inteligente na visão de um leigo. E não que tem 2 ou mais personagens verdadeiramente inteligentes lutando figurativamente entre si em uma batalha psicológica, e que você estaria no meio tentando entender tudo. Essa situação faz com que sua percepção dos personagens não é que eles estão fazendo algo que eles pensaram naturalmente, e que suas ações são condizentes com a situação acontecendo, e sim que o autor precisava que eles fizessem alguma coisa que era necessária para a história mover para frente. Tem horas que os personagens não têm base literalmente nenhuma, pelo menos que foi mostrada, para assumir algo, mas porque o autor sabe da resposta, subitamente o personagem sabe da resposta agora também. Isso é chamado de plot device, coisas que são colocadas na história meio que artificialmente, só com o intuito de fazer ela mover para frente. E se isso não é mascarado direito, fica muito esquisito e atrapalha muito a história. Tudo isso vaza para toda a obra e acaba azedando um bocado de toda a premissa e o potencial de cada personagem, principalmente dos personagens. Parece que nenhum deles lida com o outro de forma orgânica, fica só no estereótipo e na ideia de uma regra de cena ou momento legal, que não tem substância por trás. Esses personagens não têm um desenvolvimento direito e quando tem, parece relativamente forçado e conveniente demais, porque simplesmente não foi construído antes ou foi feito de uma forma estranha. Por exemplo, eu vou tentar não dar um spoiler nenhum, mas aparece um personagem que esteve no passado dos Sphinx, só que dessa vez esse personagem está contra eles. Caramba, premissa foda, os Sphinx já são os personagens misteriosos, agora tem mais um que cresceu com eles, mas que agora é inimigo. Pô, show demais. Só que é aí que a gente cai na mesma armadilha de novo. A premissa é da hora, a ideia é muito legal, te garanto que minimamente você achou interessante essa ideia de personagem que eu falei, mas a execução era melhor esse personagem nem ter existido. Tirou toda a atenção da polícia, que até então foi apresentada a ser a principal ameaça, para fazer coisas que pela própria história apresentada não fazem sentido, nem pro lado desse personagem, nem pro lado dos Sphinx. Um personagem verdadeiramente nulo, que tenta construir muita coisa, mas não constrói nada. O anime mostra o personagem episódio depois de episódio, crescendo a expectativa desse suspeito personagem, o que exatamente é esse personagem, quais são as suas motivações, por que isso está acontecendo, para terminar com a resposta mais estereotipada e broxante possível, e acabar da maneira mais considerada cena legal que é possível se pensar. Aí com isso, você já consegue ter a ideia que todos os personagens caem nessa regra de cena legal, estereótipos e a constante cenourinha pendurada na sua frente de uma esperança de resolução e crescimento de personagem, mas que no final nada acontece. Ah, esse personagem ficaria esteticamente poético se colocasse ele olhando pro céu com penas voando em volta? Pode fazer. Faz sentido porque tá rolando na história? Não. Mas se é algo legal, pode pôr e os otaku vai tudo usar de plano de fundo daqui a uns anos. Você consegue achar exemplos disso pra literalmente todos os personagens e praticamente todos os momentos em todos os episódios. Se você pensa em um personagem básico, como um detetive solitário que é muito inteligente e foca no seu trabalho até demais, você chega no Shibazaki. Uma menina sádica, misteriosa, que ao mesmo tempo que é sensual, é esquisita, e que ela pode fazer de tudo, e que vai deixar os maluquinhos assistindo pirado. Você chega na Five. Um personagem misterioso e mega inteligente, de cabelo escuro e óculos de grau, pro pessoal cair de amorzinho porque é um personagem foda. Você chega no Nine. Personagem misterioso, mas gentil, porém que tem um passado doloroso e faz coisas bizarras. Você chega no 12. Uma menina. Você chega na Lisa. Normalmente, essas bases de personagens são só isso, a base de um personagem. Normalmente se tem muito mais sobre eles. Mas aqui, essa base são os personagens inteiros, não só as suas bases simplificadas. Eles são simplificados. Com uma história de mistério e assuntos complexos, isso fica bem zoado. E chega a ser bem frustrante, onde você vê o potencial de cada um deles, de cada ideia apresentada, mas que literalmente nada é finalizado de forma satisfatória, que faça sentido ou que seja
impressionante ou inesperado. Isso se for desenvolvido, né? Porque tem tanta coisa que fica só por isso mesmo que é tenso, viu? Ok, eu já falei muito mal da série e de algumas coisas bem zoadas. Desse jeito, até parece que é algo horrível, que você não precisa nem chegar perto num raio de 90 km. Mas na realidade, algo que Shinichiro Watanabe fez não pode ser tão ruim, né? Não, na verdade até que não é tão ruim assim de assistir Zankou no Terror. É um anime que tem seu charme, e apesar desses problemas gigantes, sua premissa carrega bastante ao longo da história. E mesmo se as coisas não são desenvolvidas tão bem, pelo menos as ideias de início são legais, e isso tem um valor. Para muita gente vai ser um pequeno valor de, ok, não é tão bom sim, mas também não é tão ruim. Mas para muitas outras pessoas vai ser um valor bem grande, vai ser bem legal de assistir. E talvez essas mesmas pessoas vão gostar bastante a ponto de inspirar um estilo de estética de agir, ou até de ver a vida de uma forma alternativa. Sua animação tem seus momentos bem bizonhos, mas na sua maioria é bem bonita e tem partes muito legais. Pelo menos para isso, a ideia de cena legal serve, né? E tem diversos shots que é bem provável que você já viu por aí antes e nem sabia que era daqui. É bem da hora mesmo. É uma animação bem fluida e tem um estilo de arte bem bacana e climática. É muito legal. Ou seja, é um anime que na sua pior forma é apenas ok. Não chega a ser ruim, nem horrível, mas apenas ok. Mas em sua melhor forma, é algo que provoca um sentimento muito bom em várias pessoas. Não é o tipo de anime que conecta tão pessoalmente assim, mas sim que conecta na forma de interpretar as coisas e o sentimento à sua volta. A forma de contar a história em vários pontos é bem figurativa e deixada à imaginação de quem assiste. Para uma parte da comunidade, esse que é o gênio de Zankou no Terror e o principal motivo de ser uma boa e memorável história. Mas é por exatamente esse mesmo motivo que a outra parte da comunidade acha uma história sem graça ou seca. Porque afinal, logo depois de uma suposta parte figurativa, tem um detetive descobrindo coisas exatas nos mínimos detalhes com uma mísera dica ou às vezes nem dica nenhuma. Passando uma ideia que as partes figurativas são apenas potenciais desenvolvimentos de personagens que foi perdido e uma conexão com os protagonistas que foi recusada a ser feita pelos autores. Zankou no Terror é essa ressonância de perspectivas, assim como na própria história, dois modos de ver que não necessariamente tem um totalmente correto. Certa pessoa ama a história pelo mesmo exato motivo que outra não chega a odiar, mas com certeza também não acha legal. É uma dicotomia bem interessante e é algo que raramente acontece em outras obras. Só que mesmo com tudo isso, todas essas coisas ruins e suas ocasionais coisas boas, vale a pena assistir? Então, você provavelmente esperaria que eu falasse que não vale a pena, mas depende muito. E as chances de você gostar, ou pelo menos achar ok, são bem mais altas do que você não gostar. Porque é aquele tipo de história que se você entra em um modo crítico ao assistir, você vai achar muita coisa errada. Mas se você só vai assistir por um entretenimento de boa ali para passar sua noite, e que você está disposto a ignorar várias coisas, é bem provável que você goste e muito. Uma história que tenta mostrar a ideia do quão alto você tem que gritar para ser escutado no mundo, que vai ressonar com muita gente e talvez marcar por muito tempo. A gente tem que pensar também que apesar desse anime não ser amaldiçoado pesadamente pelos anos 2010, ele ainda sofre bastante com essa maldição. Então muita gente que assistiu na época e achou da hora, não necessariamente vai gostar se assistisse hoje pela primeira vez, tantos anos depois de seu lançamento e com toda a carga de qualidade dos animes que foi crescendo ao longo dos anos. Aí essa situação acaba naquele ciclo infinito de nostalgia. É um anime nostálgico para literalmente todo mundo, não só para quem assistiu quando era mais novo, ou seria isso apenas algo datado? Se você gosta ou não da série, seja qual for sua opinião, ao escutar a música de abertura, você vai ser atropelado por um sentimento esquisito que você conhece bem, mas talvez não sabe explicar. Nostalgia ou porque é algo datado? Fica a seu critério. Só que uma coisa é certa, se todo o potencial e desenvolvimento dessa história fosse cumprido do jeito que é apresentado, se a expectativa criada por ela mesma fosse correspondida, junto com a sua premissa exemplar, estética e animação sensacional, junto dessa sua trilha sonora realmente muito diferente e bacana, Zankou no Terror hoje em dia seria com certeza considerado um dos pilares dos animes, lembrado e apreciado por quase que literalmente toda a comunidade, colocado em um pedestal de um dos melhores animes de todos os tempos, e não só simplesmente apreciado por certas partes da comunidade, por certas pessoas, e completamente esquecido por outra grande parte, ficando só como um anime meio underground. E todos nós já conseguimos assumir em qual dessas duas realidades nós estamos. Se você gosta de relógios, esse é o literal melhor anime que existe.